Boa noite, pessoal. Vamos lá de novo para mais uma aulinha. Hoje é a nossa aula 2. Ainda estamos naquele contexto da final da Segunda Guerra. Vamos continuar falando aí das consequências, coisas que influenciam a nossa vida até hoje, né? Hoje na nossa aula 2 eu vou falar sobre a nova ordem mundial, Conferência de Bretton Woods. Bretton Woods, vocês podem ver, é esse hotel lindo, maravilhoso aqui, que fica nos Estados Unidos. Aqui é a foto do hotel, né? Mais precisamente na cidade de Bretton Woods, aquele é o Hotel Mountain Washington, nessa cidade aí. Foi aqui que em 44, no ano de 1944, finalizando a guerra, no finalzinho, a guerra estava finalmente, já sabiam quem ia ganhar, já sabiam quem ia se render, estavam querendo trabalhar como que seria a nova ordem mundial. Tinha-se um consenso naquela época, principalmente por parte dos Estados Unidos e da União do Reino Unido, de que as guerras eram causadas por motivos econômicos. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra foram motivos econômicos. A Primeira Guerra, né, por conta do colonialismo, do expansionismo das potências, né, logo acabou a Primeira Guerra, mais ou menos sem acabar. Em seguida de 29 veio a crise de 29, né, tudo foi colaborando para a Segunda Guerra acontecer. E o que era a ideia das potências nessa época? Não deixar acontecer de novo, por exemplo, uma Terceira Guerra Mundial. Então eles se reuniram em 44, lá em Bretton Woods, para discutir como que seria esse novo mundo pós-guerra, porque a ideia era não se repetir, porque a Europa estava arrasada, e Estados Unidos estava mais rico do que antes, né? Porém muito rico e sem um mercado consumidor, porque a Europa estava arrasada, né? O que tinha para eles era financiar a Europa e torcer para eles conseguirem se recuperar e pagar eles. Porém, o interessante, o capitalismo que surgiu naquela época, o interessante era o mercado consumidor forte e países fortes negociando e comercializando seus produtos, né? Então o que eles propuseram? Propuseram em 44 uma reunião. Nessa reunião aí em Bretton Woods, se reuniram 44 países, esses países aliados no final da guerra, né? 44, dentre eles o Brasil, se reuniram para discutir o que seria feito depois da guerra. Ok, né? Quais foram as propostas, principais propostas, né? Principalmente que as propostas boas, as propostas que foram aceitas, foram as dos Estados Unidos e do Reino Unido, principalmente. Tanto que a crítica na época é que só beneficiava a eles, né? Só que como era 44 aliados, os 44 aceitaram e estamos aí até hoje mais ou menos dessa forma. Qual que era a proposta? Usar o dólar como padrão para os tesouros nacionais. Usar o dólar, que era a moeda mais forte na época, né? Até hoje, e eles queriam usar o dólar como padrão para as transações financeiras mundiais, o dólar como padrão. E nesse período também tinha uma paridade do dólar com o ouro. Um dólar era equivalente a 35 gramas de ouro. Tinha essa variação aí, né? E os tesouros nacionais, né, o dinheiro que cada país tinha, era controlado em dólar. Por que isso? Para evitar que os países imprimissem dinheiro, né? Por exemplo, os Estados Unidos, que controla tudo, sabe que o Brasil tem R$1 trilhão, né? E esse real, ele está atrelado ao dólar, ou seja, eles sabem que o Brasil tem 700 milhões de reais, 700 milhões de dólares, né? Então isso não pode mudar, até o Brasil negociar comercialmente e conseguir mudar isso, né? Nunca pode, de repente, esse valor que o Brasil tem, né, em reais, que eles sabem o valor convertido em dólar, do nada aumentar. Se aumentar, tem que saber quanto aumentou, né? Isso é uma forma de controlar a riqueza dos países, controlar o tesouro nacional de cada país, né? Ok, ficou assim no começo. Outra coisa a proposta de criação que foi aceita também na conferência foi a criação do FMI e do BIRD. FMI, Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Banco Internacional de Desenvolvimento, que é da ONU, né? Tudo órgãos da ONU. Foram criados esses dois aqui. Porém, esses bancos aqui, o BIRD, o FMI é mais um banco mesmo que brasileiro para os países realizarem diversas ações aí, independente, depende do momento. E o BIRD, ele é mais direcionado para a infraestrutura. Por exemplo, o país quer construir uma ferrovia, vai no BIRD e o BIRD empresta um dinheiro, né? O país tá com as contas atrasadas, está com problema de pagamento de dívida, tal, vai no FMI. Cada um tem sua função mais específica, embora ambos sejam bancos, né? Porém, isso não é grátis, isso não é gratuito. Como funciona o FMI e o BIRD?
né? Todos os países da ONU, né, eles emprestam dinheiro para o BID, colocam o dinheiro no BID, né, e esse dinheiro é emprestado para países que precisam. Só que assim, esses países que pegam o dinheiro do FMI, de certa forma, eles perdem a sua autonomia. Por quê? Porque eles são obrigados a manter uma austeridade. Né? Eles têm que seguir um padrão de desenvolvimento capitalista liberal. É exigido para quem pega dinheiro do FMI. Ou seja, perdem a sua autonomia. É por isso que muitos países de governos capitalistas não gostam do FMI e do BIRD, porque eles não querem ter a sua autonomia econômica afetada. Porque o que seria essa austeridade? O que eles pedem, principalmente para um país ser austero financeiramente, né? Dentro do capitalismo liberal? Pedem o quê? Privatização de empresas públicas, eles pedem isso, aplicação, gasto social tem que reduzir e o imposto tem que ser cobrado, porque eles querem receber esses valores que foram emprestados, entendeu? Às vezes são ações que são exigidas que acabam prejudicando o desenvolvimento do país. Ou seja, veja bem, eles pegam dinheiro para ajudar no desenvolvimento e o que é cobrado deles acaba prejudicando o desenvolvimento deles. Porque cortar gasto social é complicado para um país. Por exemplo, um país pobre igual o Brasil. O Brasil já foi um país que já deveu muito para a FMI. Já deveu muito. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia o Brasil empresta dinheiro para a FMI. O Brasil não tem mais dívida com o FMI, mas já deveu muito dinheiro para a FMI. Né? Principalmente no início dos anos 90, né? Que contrapartida, o que o Brasil deu de contrapartida? A abertura econômica. Né? Aquela abertura econômica que a gente teve nos anos 90, né? O neoliberalismo começou aqui no Brasil mais fortemente, foi nesse período, quando a gente devia muito para o FMI exigiu essas medidas de austeridade no Brasil. De certa forma avançamos, de certa forma atrasamos. Né? Tem muitas leituras desse processo aqui no Brasil. Né? Vamos lá, as consequências desse tratado aqui. É óbvio, os Estados Unidos e o Reino Unido, protagonistas mundiais da economia mundial, principalmente os Estados Unidos, porque o dólar é a moeda americana, então se tornava um país protagonista do mundo, como é até hoje. Outra coisa, quem não gostou disso? A União Soviética, que era um país socialista, né? Era totalmente contra essa austeridade, reduzir gasto social, né? A União Soviética era um país socialista, não estavam buscando esse capitalismo liberal, eles estavam buscando uma concentração mesmo de poder do país no governo, né? No governo ajudar o povo, fazer pelo povo, era um socialismo mesmo, né? Só que eles não ratificaram o documento, ficaram fora disso. Essa relação dólar e ouro só foi sair do jogo com Nixon, muito tempo, 60 anos depois quase. Foi nos anos 60, perdão. Nos anos 60 foi sair só com o presidente Nixon, né? Aí parou de usar o ouro e ficou só o dólar. Né? Essas foram as consequências da conferência de Bretton Woods. Criação da FMI, o BIRD, colocou o dólar no padrão mundial, exigiu dos países que pegavam o dinheiro da FMI e do BIRD austeridade, um padrão de desenvolvimento capitalista liberal, né? Só que assim, atualmente, esse sistema ele é altamente criticado, né? Porque tem uma foto aqui, eu vou colocar a foto para vocês verem. Olha aí, ó. Essa foto por si só, ela já fala muito. Olha esses dois camaradas aqui, ó. Um é o Herbert X. White dos Estados Unidos e o outro é o Maynard Keynes do Reino Unido. A alegria dos dois aí, ó. Olha os dois safados ali, ó. Os dois que mais se beneficiaram com o acordo de Bretton Woods, né? Foram eles. O cara o ministro da economia americana e o ministro da economia britânica. Foram eles. Enfim. E atualmente, esse sistema é muito criticado. Por quê? Porque ele não atende mais à demanda da atualidade. Hoje em dia, nesse período aqui, o polo de desenvolvimento, o polo econômico mais pujante é Estados Unidos e Reino Unido. Hoje em dia não. Hoje em dia o exemplo que temos é o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é uma nova proposta, é um novo polo de desenvolvimento, da multipolaridade. Né? A gente fala muito isso em geografia, mas só para explicar que não atende mais esse sistema, o dólar como padrão do mundo,
já não funciona mais. Tem muito país que já não negocia em dólar, negocia em outras moedas, né? Isso que está mudando. Para o futuro teremos mudança, né? Ainda mais, voltando a falar do BRICS, o BRICS que até então eram 5 países, já entraram mais 6 países, tem mais países querendo entrar, né? O BRICS está pretendendo lançar uma moeda própria, em contrapartida do dólar, em contrapartida às exigências que o FMI e o BIRD pedem para quem pega empréstimo deles, né? O BRICS tem o seu próprio banco, né? Que também presta dinheiro para os seus sócios, né? Tudo isso está mudando. Isso está mudando. Para o futuro, provavelmente teremos mudança, né? Contra essa ordem estabelecida desde a Segunda Guerra Mundial, né? E é isso, gente, tá bom? Anotem aí, a lousa é um pouquinho mesmo, e na sala vamos conversar melhor sobre isso, vamos fazer alguma atividade, algum exercício para fixar melhor. Obrigado.